Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também. Vamos para mais uma aula de História e hoje nós temos aula de correção. E como toda aula de correção, a Pro começa com uma mensagem. E a mensagem da correção de hoje diz o seguinte: o que não te desafia, não te transforma. Então, não é novo, tá? Essa mensagem para vocês, porque tem um significado muito importante. Tem que realmente passar por desafios para poder crescer. Então, correção dos capítulos aqui 3 e 4, tá? De história. E momento de correção é um momento mais extenso, que você tem que prestar muita atenção. E é essencial fazer, tá bom? Façam no tempo de vocês, mais importante é fazer. Então, capítulo 3, os povos indígenas e os reinos africanos, né? Então, ele reforça essa ideia dos povos indígenas da América e os reinos africanos. Então, vamos começar aqui na página 50 e diz o seguinte: a chegada dos espanhóis aqui na América, né, se deu no território atual das Bahamas. O contato entre brancos e nativos foi impactante. Analise esse evento. Então, como eu já coloquei para vocês em outros momentos, inclusive na disciplina de geografia também, esse primeiro contato, né, foi um contato amistoso, porque eles precisavam se conhecer, né, os europeus também precisavam dessa ajuda para conhecer o território dos indígenas. Então, primeiro contato, primeiro mesmo foi amistoso. O segundo contato já foi um contato mais de embate, porque era necessário, né, foi necessário aí, né, para os portugueses escravizar, né, tentativa de escravizar os indígenas, né, que não deu muito certo, como a gente também viu na aulinha. E também, além do choque cultural, que foi muito grande, outro problema foi a questão das doenças trazidas aí pelos europeus, que não correspondia à imunidade dos indígenas. Então, esse primeiro contato, esse primeiro evento aí, né, de contato entre brancos e indígenas foi aí, né, conturbado com várias etapas aí. Então, vão pausando aí, observando o que vocês podem acrescentar, modificar, né, ou se a questão de vocês está no mesmo sentido, né, dessa correção. Cite os grupos indígenas que foram aí, né, que formam, na verdade, cada um desses dois grupos. Então, ele está falando aqui que os indígenas americanos, tá, eles formam aqui dois grupos. O primeiro das sociedades, né, coletoras e caçadoras, e o segundo grupo das civilizações aqui agrícolas. Então, as sociedades, né, coletoras e caçadoras, quem faz parte vai ser os Seou's, né, que ficam na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, e os Tupis Guaranis, que ocuparam aqui, né, o território, que ocupam, na verdade, o território brasileiro, por diversas partes, ok? Isso bem na porção sul da América. Então, esses dois grupos, eles são considerados caçadores e coletores, como a gente estudou. Já as sociedades, né, que ele vai chamar de civilizações agrícolas, quem são elas? Os maias, astecas e incas, tá bom? Então, era já uma sociedade mais organizada que dominavam, inclusive, a questão da agricultura. Por isso, nessa mentalidade aí. Então, vocês vão observar, vou fazer a correçãozinha aí. Terceira questão, a partir dos seus estudos, o que podemos inferir sobre a condição aí indígena, né, após a chegada aí dos europeus. Então, são questões que vão, né, se repetindo aí no sentido. Então, quando os europeus chegaram ao continente americano e tiveram seu primeiro aí contato com os nativos, né, se julgaram aí superior, né, por conta da observação, né, da forma de sociedade que eles tinham. Então, para eles eram arcaicos, atrasados, né? Isso, né, por conta que eles, na ideia deles, tinham um desenvolvimento tecnológico bem maior. Então, essa superioridade cultural, né, na verdade, não existe, até porque nenhuma cultura ela é superior à outra, mas foi essa a visão dos europeus, tá bom? Sobre a condição dos indígenas quando visualizaram. Eram sociedades diferentes, mas não superior, né, vamos colocar assim. Então, observe o que está colocando aí a questão, né? É também uma questão que ele pede para você inferir sobre essa condição aí. Eu estou aqui só dando alguns nortes para você colocar na questão. Aí, a questão número 4 diz assim, ó: diferencie o cotidiano dos Seou's, né, e dos Tupis Guaranis. Como eu falei para vocês, os Seou's, tá, eram
caçadores e coletores, mas eles focavam principalmente na questão da caça. Então a caça era o ponto forte aí, né, desse grupo aqui dos Sioux, desses grupos de nativos indígenas dos Sioux. Então eles já apresentavam uma evolução maior, porque eles já domesticavam animais, né, diferentes do que os tupis guaranis faziam, né, e se focavam basicamente aqui na questão da caça, né, da coleta aí num nível menor. Já os tupis guaranis, eles já conheciam a agricultura, por isso, né, eles focavam mais na questão das plantações. Então, enquanto um ficava mais ligado à caça, o outro já trabalhava com essa questão da agricultura, né, bem primária, mas uma agricultura, tá certo? Com vários, né, produtos aí sendo feitos, né, por eles, né, produzidos por eles. E os tupis já mais ligados à questão aí, né, da agricultura, né, no nível aí mais baixo, mas já existia. Então, um era muito ligado à caça, outro à agricultura. Na quinta questão, ele diz assim: não foi diferente aí entre os tupis guaranis, né? Comenta esse processo. Que processo é esse que ele está colocando? Dos modos de produção, né, que eles tinham aí. Então, como era, né, esse processo aí de modo de produção ao longo da história? Foi um processo, né, linear? Aconteceu de uma forma linear ou não? Então é isso que ele quer que você comente, esse processo aí do modo de produção dos tupis guaranis, né? Então a gente observa que, segundo a divisão aqui histórica, né, que não é linear, esse momento aí que os europeus tiveram esse primeiro contato com os nativos, né, do continente americano, corresponde, né, ao processo já da entrada da Idade Moderna. Então, esses nativos, eles viveram boa parte da história, né, propriamente dita, sem esse contato. Então, a produção era gigantesca, porque eles passam um tempo aí sem esse contato. Então, existia uma produção já muito grande quando esses europeus chegaram aqui, uma produção, né, vindo aí de um longo período histórico. Tá certo, minha gente? Então, eles viviam a partir do modo de vida, do modo de produção deles, que era um modo mais ligado à natureza, à agricultura, né? Também ligado à caça. Então, tinha muito essa vertente, esse modo de produção mais ligado a essa questão da natureza. Diferente do que na Idade Moderna, para os europeus, né, eles já faziam. Ok? Na página 57, ele coloca na primeira questão assim, ó: cite as principais características dos povos pré-colombianos, né? Lembra que os povos pré-colombianos são os astecas, maias e incas, que eu falei para vocês, eram sociedades agrícolas mais desenvolvidas, por isso ficaram conhecidos dessa forma. Então, as principais características desses povos aqui pré-colombianos era um grande desenvolvimento arquitetônico, né? Então a arquitetura era um ponto chave, assim, né, de encher os olhos. A questão do desenvolvimento da matemática também era outro ponto, assim, né, muito fundamental. A astronomia, além, né, de ter aí um movimento já urbano. Então ele já tinha uma certa organização de cidades. Então já existia um movimento aí urbano muito forte, diferente, né, das sociedades do Sioux e dos tupis guaranis. Por isso essa diferenciação em dois grupos. Sempre bom, né, relembrar. Segunda questão aqui, organização política, né, dos astecas, né, foi marcante, né? Eu comentei com vocês que um dos fatos que marcam os astecas é a sua hierarquia na questão política. Tá bom? Então era muito surpreendente, inclusive para a sociedade, né, espanhola, que encontraram, né, os astecas. Então aponte aí as principais características da civilização asteca. As principais, né, a gente vai colocar aqui, são muitas, mas o que é importante destacar aqui, né, é o regime político, né, que era bastante rígido e que tinha uma hierarquia muito forte, né, centralizado, e eles eram conhecidos como os povos, né, ligados à questão militar. Então as táticas militares, né, e os materiais bélicos dos astecas eram muito fortes. Foi, né, um dos pontos que chamaram aí a atenção dos espanhóis, ok? Né, a gente destaca esse, mas é uma contribuição aí infinita, gigantesca.
Seguindo aqui, ele pede, né, para a gente comentar um pouquinho aqui as classes, né, da sociedade asteca abaixo. Então, os nobres, ele pede, né, os comerciantes e artesãos aí, né, da elite. Então, são as primeiras que ele coloca aqui. Então, era a alta sociedade, né, então os nobres eram, como em outras sociedades, né, a classe mais alta aí dessa sociedade, né, asteca. Então, tinham aí poderes chefes militares, como era uma sociedade militar, então os militares, né, sempre estavam ligados a essa questão aqui dos nobres. Os comerciantes, né, eram aqueles que se destacavam, né, na troca, na venda aí desses produtos de forma tanto interna como externa, até porque eles tinham outros povos, né, que comercializavam, já existia isso, né? Então, eram as pessoas que estavam mais ligadas à questão da economia de fato, tá bom? Além, né, de serem pessoas que também produziam esses materiais para essa venda. Então, geralmente estavam ligados os artesãos e os comerciantes. Os escravos, tá bom? E camponeses eram a base da produção, né, econômica aqui asteca. Por quê? Porque eram eles que trabalhavam aí nas terras reais. Então, tanto os escravos quanto os camponeses, eles que produziam aí, né, na questão econômica, produziam aí, né, dando base nessa questão econômica, principalmente ligada à agricultura, né? E os prisioneiros de guerra, né, que a partir desse processo de disputa que existia aí, né, entre, né, os astecas e outros povos, eles acabavam aí, né, fazendo esses prisioneiros, que geralmente serviam, né, de sacrifício, aí eram mortos para sacrifício, né, aos deuses astecas. Tá bom, gente? Quem foram os maias? Então, ó a questão aí do número 4. Foi outro povo, né, pré-colombiano, uma civilização agrícola, né, bem desenvolvida, né, com alto grau aí de desenvolvimento na medicina, na matemática, na astronomia também. Então, olha aí o que a gente estava falando, né, dessas sociedades. Era uma sociedade mais teocrática, né? Quando a gente fala em sociedade teocrática, significa que o mesmo líder que era o político, ele também era o líder religioso, tá bom? Então, tinha essas duas funções. São pontos que marcam, né, aí demais a questão dos maias. Seguindo aqui, ele já pede você citar aqui, né, os principais conhecimentos, né, que você conseguiu aí, né, aprimorar sobre o padrão, né, tecnológico aqui dos maias. Então, como eu falei para vocês, os maias, eles tinham um desenvolvimento, né, muito grande na matemática, né, por conta aí de precisar utilizar, inclusive para construções, né, uma arquitetura também era um ponto muito forte, e principalmente também na astronomia. Então, esses dois pontos eram os pontos, né, muito ligados à tecnologia, né, maia. Então, eles desenvolviam muito essa parte aí, né, eram povos que tinham uma organização até que chamava bastante atenção por conta disso. Na história sociopolítica, né, dos incas, aqui, a figura, né, desse chefe militar era muito importante. Defina. Então, qual era a missão aí? Então, para ele era considerado, né, o descendente direto do Sol. Então, por isso que ele tinha, né, essa importância. Ele tinha um poder tanto administrativo como também, né, de dominar a questão dos exércitos e também ligado à questão do sacerdócio. Então, também acumulava o poder na questão religiosa. Então, era a figura aí mais importante dentro da sociedade inca. Ok, minha gente? Então, na página 64, primeira questão, conforme seus estudos, né, como se constituíam aí os costumes, né, dos povos africanos. Então, aqui a gente já começa a falar, né, na questão aí africana. Então, é importante entender que esses costumes, né, dos povos africanos eram bastante diferentes, né, por conta da geografia. Né, tinham aí lá suas diferenças, né, mas a base também tinha algumas semelhanças. Então, a gente precisa entender, né, que a gente fala africanos, né, como se fosse, né, a mesma coisa, e não. Então, a gente pegou aí de tribos diferentes. Então, existia sim uma base que era comum, mas existia também uma particularidade quando a gente fala aqui na questão de costumes, tá bom? Desses povos africanos, né, desses reinos africanos que a gente estudou aí.
Descreva, né, e comente sobre os reinos africanos, né, de Bantu, Gana e Mali. Então, é importante a gente compreender que cada um tinha uma organização diferenciada, né? E foi o que eu coloquei para vocês. Isso baseado no local geográfico, né, que eles se constituíam aí dentro da África. Desse modo, é muito importante que vocês observem a geografia e destaquem justamente isso, né? Então, qual é o local geográfico, né, que os Bantu se organizavam? Mali e Gana. Então, é essencial que vocês demarquem essa informação aí. Tá bom, meus amores? Na terceira, ele pede para vocês, né, usando como base o texto complementar, né, da página seguinte, comente as várias atividades industriais existentes na África pré-colonial. Então, vamos lá. Atividades aí industriais, lembra que eu falei para vocês que eles já tinham aí, né, uma questão de uma indústria desenvolvida a partir do processo, antes do processo aí colonial. Então, existia sim esse processo, tá bom? Já existia sim uma tecnologia e que foi paralisada nesse momento que ela se torna aí uma colônia, né? Que é feito o processo de colonização, que eles só retomam depois da saída dos europeus. Então, com essa chegada dos europeus, eles dão uma parada nessa tecnologia, né? Que era uma tecnologia diferenciada do que se tinha na Europa, mas que existia, e que eles retornam somente, né, quando há o processo aí de descolonização. Então, é uma questão que vocês têm que realmente fazer a leitura do texto complementar para vocês colocarem aí, né, algumas informações, mas de modo geral é isso, tá bom? Já existia sim uma tecnologia industrial, né, nesses reinos que a gente estudou da África. Nesse sentido, reflita e discorra sobre a situação da mulher nos reinos africanos. Então, a mulher é vista como, né, é uma propriedade do homem, a gente viu isso, né, e trabalhamos isso, e tinha aí a principal finalidade a fertilidade. Então, ela tinha o papel realmente de fazer a tribo se desenvolver. A fertilidade da mulher, o ponto aí alto para ser observado aí, dentro aí dos reinos africanos, como a gente comentou, né, mais de uma vez sobre isso. Diante desses fatos, comente sobre a religião praticada aí nos reinos africanos, né? Então, eles eram politeístas, né, muito ligados às ações da natureza. Então, tinham aí as ações, os fenômenos da natureza como deuses. Por isso que eles são considerados povos politeístas, tá bom? Porque eles acreditam aí em vários. Como eu também comentei para vocês, principalmente a questão dos fenômenos da natureza. Preste atenção aí, tá? Na hora de responder essas questões. O capítulo 4 é o capítulo que fala sobre o renascimento científico e cultural, né? Então, ele é um capítulo mais extenso porque ele fala de um momento histórico muito importante. Então, ele fala aqui, né, que o surgimento do renascimento científico e cultural ocorreu por vários motivos, mas, sem dúvida, a disputa da igreja, né, a disputa com a Igreja Católica da produção cultural foi a principal. Então, por que esse movimento do renascimento científico-cultural acontece? Porque eles estavam cansados, na verdade era isso, né, da Igreja Católica, né, por ser a única instituição, né, sobrevivente aí do processo da queda, né, das culturas ali romanas. Ela foi a única instituição que sobreviveu a esse período de queda. Ela se achava muito superior e importante. Inclusive, né, fazendo aí algumas colocações, inclusive na questão política. Então, muito por isso é que o renascimento cultural e científico acontece, gente, para poder romper com essa lógica aí de poder da Igreja Católica. Então, veio para superar esse poder que a Igreja Católica exercia naquele momento. Então, o Renascimento ele vem com essa missão. Explique esses motivos, né? Então, o Renascimento científico e cultural promoveu mudanças decisivas aí na sociedade e na humanidade. Explique aí, né, esse movimento desse renascimento. Então, o renascimento científico e cultural, né, atuou aí na questão política, na questão científica, na questão social, intelectual, né, de uma forma aí bem universal.
Por quê? Porque ele tinha essa missão de enfrentar a Igreja Católica e acabar, tá bom? Com essa questão de que tudo estava ligado à Igreja. Não, precisava se criar uma lógica científica, né, racional para tudo isso. Então esse renascimento científico-cultural vem nessa linha aí, né? Foi esse movimento político, né, na ciência, na sociedade mesmo, para romper com isso. Quais foram os fatores que levaram ao surgimento, né, do Renascimento na Península Itálica? Né? Então, por que a gente tem aí essa questão surgindo mais forte, inclusive nessa Península Itálica? Justamente por conta da localização da região. Era um entreposto muito importante que culminavam aí nas relações culturais de diversas nações. Por esse motivo, né, por ter essas relações ali muito fortes, né, acontecendo aí de uma forma muito fervorosa, esse contato aí, né, acabou fazendo com que lá fosse um lugar para começar esse processo aí do Renascimento, por conta da grande mistura e da grande variedade de culturas que se encontravam ali naquele local, né, por ser um ponto que todo mundo precisava passar para poder, né, conseguir as suas mercadorias. Tá bom, minha gente? Então, sempre lembrando disso. Quem foram os mercenas e qual o seu papel no Renascimento? Então, lembrando que os mercenas, né, eles eram figuras políticas, mas principalmente econômicas, né, da classe burguesa que começaram a incentivar e financiar as produções artísticas e científicas desse momento da história. Então, eles deram aí a base financeira para esse movimento do renascimento científico e cultural. Então, o objetivo deles aqui era justamente financiar esse movimento todo, que para eles era excelente, né? Eles acharam o máximo. Relacione aí, né, o resgate da antiguidade clássica, né, o classicismo com as grandes navegações. Então, isso acontece, minha gente, muito ligado ao processo de financiar essas grandes navegações. Então, o classicismo, ele volta com tudo aí nesse momento, justamente porque era necessário para essas grandes navegações um estudo. Então, era necessário voltar ao período clássico, onde essa questão científica ela era muito importante. Então, é nesse momento que eles voltam, eles resgatam a cultura greco, né, da Grécia e de Roma. Por isso, a gente fala desse processo do classicismo. Voltar aos clássicos das sociedades aí, né, anteriores, né, que tinham sido aí, entrado em decadência, né, pelo queda. Diante disso, qual relação, né, podemos estabelecer aí com o antropocentrismo e o teocentrismo? Então, o antropocentrismo, gente, está ligado à questão do homem no centro. Já o teocentrismo é Deus aí no centro. Então, um está ligado à questão científica, à questão de realmente colocar o pensamento da razão do homem no centro. O outro está ligado a colocar, né, Deus, a religião no centro. Então, um se opõe ao outro, e esse momento do renascimento é o momento que isso fica mais claro para todos, ok? Nesse sentido aí. Página 82, ele fala assim, analise as características do renascimento abaixo. O naturalismo, né, o hedonismo e o racionalismo. São movimentos, tá? São correntes, né, que surgem aí no processo do renascimento e eles acabam caracterizando esse movimento, tá bom? O naturalismo era a corrente que visava, né, tratar as relações humanas e animais, né, de uma forma aí mais geral, observando de fato. Por isso, era tão importante valorizar a anatomia, né, estudar e valorizar a anatomia aqui humana, né, porque eles estavam falando essa questão da natureza, ok? Já o segundo, né, o que está na B, era a ideia e o conceito, né, da estética, passar a ser o maior processo de valorização aí humano. Então, a questão estética era o ponto aí central, né, nesse papel aqui, né? Então, observar a imperfeição humana, né, e tirar aquela ideia de deuses, né, perfeitos, né, sem defeitos. A terceira, né, que é o racionalismo, aqui é o pensamento humano e científico, né, passou a ser o centro das atenções, ou seja, realmente você pensar de uma forma racional, por isso o racionalismo, era o centro, era o ponto marcante aqui.
Tranquilo, minha gente? Aí acho bem, né, fácil vocês pegarem. Aponte aí as principais características do período conhecido como Trecento, tá? Do Renascimento Científico e Cultural. São fases, aqui ele tá falando das fases, tá bom? Lembrando aí que a gente teve 3, dependendo do autor, ele coloca como 4 fases. Ele tá falando aqui do Trecento, tá bom? A principal característica, né, foi o uso aí de temas ligados à vida humana, né? Atrelados nesse momento ainda à religião, porque era o momento inicial aqui, tá, gente? Mas muito já voltados para as relações humanas, utilizando aí os elementos, né, da estrutura cultural, principalmente da greco-romana. Então eles pegavam muito aí, né, para poder utilizar como base. Apresente abaixo as características do período, né, do 400, né, do renascentista aí, né, já vai ser aí o período seguinte. Aqui eles já tinham, né, uma característica do período, né, de fusão, né, muito artística e científica. Aqui realmente a gente vê surgindo o movimento do Renascimento com todas as suas vertentes, tá bom? Aprofundamento do latim, o estudo do latim, para poder conseguir observar as obras antigas. Então, um mergulho realmente no classicismo para poder entender, né, se libertar de vez aí essa ideia da igreja, né, que era o que marcava demais para eles. A burguesia assumiu um papel fundamental na sociedade renascentista. Analise essa afirmação. Com certeza, né? Então a burguesia teve aí um papel, né, decisivo por financiar as obras e o próprio movimento. Então, sem a burguesia, esse movimento não tinha como ter acontecido, porque não existiria aí o financiamento desse movimento todo. Então, a burguesia ela é essencial porque ela que financia esse processo todo que a gente conhece aí, tá certo? E aí ele fala aqui, né, dá uma frase, né, de Da Vinci, Leonardo da Vinci, e ele fala assim, né, aborde aí a importância do artista não só para o período renascentista, mas também para a humanidade. Qual é a contribuição de Da Vinci? Lembra que eu falei para vocês que são 3 períodos, né, do Renascimento? Alguns autores colocam 4, porque, né, colocam uma fase exclusiva para Da Vinci. Então, Da Vinci ele vai ser o artista, o cientista desse movimento aqui, né, do Renascimento. Ele é essencial para tudo isso, é considerado um dos maiores artistas intelectuais da história da humanidade. E ele teve aí, né, esse papel porque ele faz de fato a ruptura, né, das obras artísticas desse momento aí. Então ele que vai de fato, né, abrir caminho aí para esse movimento todo, tá certo? Então ele atua na produção artística, mas ele vai muito além, tá bom? Então ele provoca a questão política, a questão realmente de estudos, né? Então ele vai realmente movimentar a questão cultural de modo geral e científica também, né? Desse movimento do Renascimento, tá certo, minha gente? Então, correção feita, tá bom? Comentários feitos, então vocês aproveitem essa aula, tá certo? E a gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro.